Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Pedro e sejam novamente muito bem-vindos ao Código Penal Comentado, um projeto do Bruno Creado, professor Bruno Creado, que traz os alunos e os professores para comentarem as principais codificações do direito, para vocês que estão aí do outro lado e possam aprender conosco. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o artigo 7º, inciso 2, alíneas A, B e C, dando continuidade ao vídeo do professor Egídio, que gravou na semana passada a primeira parte, o inciso 1, alíneas A, B, C e D. Se vocês ainda não viram esse vídeo, recomendo que assistam, porque vai facilitar o entendimento para este vídeo, né? Já que é continuação daquele. Pessoal, no vídeo anterior, vimos o que é extraterritorialidade incondicionada. E nesse vídeo nós vamos ver o que é extraterritorialidade condicionada. Condicionada porque nos remete às condições. Esse artigo ele precisa atender a certas condições para que possa valer essa extraterritorialidade condicionada. E assim, o inciso 2, essas alíneas que compõem as hipóteses da extraterritorialidade condicionada, elas estão referidas somente quando são preenchidas todas essas condições. Por isso, vou trazer a doutrina do Dr. Kleber Masson, um doutrinador que eu gosto muito, para poder vos explicar com mais propriedade. Com isso, vamos para a tela. Extraterritorialidade condicionada relaciona-se aos crimes indicados pelo artigo 7º, inciso 2 e parágrafo 3º do Código Penal. A aplicação da lei penal brasileira aos crimes cometidos no exterior se sujeita às condições descritas pelo artigo 7º, parágrafo 2º, alíneas A, B, C e D e E. E também o parágrafo 3º do Código Penal. Tratando-se de extraterritorialidade condicionada, a lei penal brasileira é subsidiária em relação aos crimes praticados fora do território nacional, elencados pelo artigo 7º, inciso 2 e parágrafo 3º do Código Penal. Então, no que diz respeito aos crimes previstos no artigo 7º, inciso 2 e parágrafo 3º do Código Penal, a aplicação da lei brasileira depende das seguintes condições cumulativas. As hipóteses: crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Crimes praticados por brasileiro. Crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Crimes praticados contra brasileiro fora do Brasil se reunidas condições. Não foi pedida ou negada a extradição e houve a requisição do ministro da Justiça. Agora, as condições. Entrar o agente no território nacional, ser o fato punível também no país em que foi praticado, ou seja, dupla tipicidade, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena, se foi condenado e ainda não cumpriu a pena, total ou parcial, aplique-se a regra do artigo 8º do Código Penal. Esse nós vamos ver mais para frente, quando terminarmos de falar todo o artigo 7º. E, por último, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Pessoal, com isso, vamos para as alíneas. Não vou me ater totalmente às condições, apenas as mencionei para que facilite o entendimento. Mas nós vamos ver essa condição mais para frente com o professor Denis, que vai explicar sobre isso de forma mais aprofundada. As alíneas não são difíceis de entender. Eu vou trazer os princípios e todas as condições que as atendem. Vamos para a linha A. Que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Tem-se aqui, novamente, o princípio da justiça universal, determinando-se a aplicação da lei penal brasileira aos crimes, aos delitos que o Brasil obrigou-se intencionalmente a reprimir. Essa obrigação, esse encargo, ele é assumido perante comunidade internacional, mediante tratados.
Por exemplo, essas espécies de crime que pode ser apontado são eles discriminação racial, crime de tortura, crimes contra criança, que são tutelados mais à frente aqui do Código Penal, na sua parte especial, também trazidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A Lei de Drogas, né? A Lei 11.343 de 2006, e também lavagem de dinheiro, por exemplo. Esse foi feito por um tratado na Convenção de Viena em 1988, nos termos da Lei 9.613 de 98. A linha B, praticados por brasileiro. O que isso significa? Essa hipótese, ela contempla o princípio da personalidade, sob um aspecto ativo. O que isso significa? Que o legislador entendeu que todos os crimes cometidos pelo brasileiro no estrangeiro, os direitos devem acompanhar esse cidadão. O legislador entendeu que em qualquer lugar que ele se encontre, os direitos dele devem ser assegurados. Então, ainda que trate-se de norma positivada em favor de um bom relacionamento internacional, evita a impunidade de brasileiro que cometa crime no exterior e retornem ao Brasil, porque a Constituição veda a extradição de brasileiro nato e também naturalizado, em qualquer das hipóteses. Então, autoriza-se apenas as penas em relação aos crimes cometidos antes da naturalização, ok? Um exemplo, o tráfico de drogas. Tá? A linha E traz os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Lembra que eu comentei com vocês no artigo 5º, que eu gravei lá atrás, sobre território por extensão? Falamos sobre as aeronaves públicas ou privadas que estejam a serviço do governo? Pois bem, ali ainda é considerado território nacional, correto? Agora a coisa muda um pouco de figura quando é uma aeronave comercial, e aí é cometido, ou uma embarcação comercial, e dentro dela é cometido um crime, que vai precisar, então, aí, nesse caso, atender o princípio da representação, ou princípio da bandeira, né, a lei da bandeira. O que isso significa? Vai ter que ver onde essa aeronave, onde essa embarcação está registrada. Se registrada, por exemplo, no México, as leis serão mexicanas. Se registradas na Argentina, as leis são argentinas. Na França, as leis são francesas. Por ato contínuo, se registrado no Brasil, as leis serão brasileiras. Pessoal, com isso a gente termina aqui até a linha E. Mais para frente, os outros professores vão dar continuidade no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, que a gente já mencionou aqui quais são as condições para que esse artigo seja aplicado. Então, para facilitar o entendimento de vocês, porque os exemplos eles são diversos, são muitos exemplos que podem ser trazidos aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo jurisprudência sobre esse tema, para que vocês possam entender melhor. Né? Jurisprudência é uma outra fonte de lei, e que vocês podem ver como vai ser o artigo executado na prática. Tá? Se atentem a essa jurisprudência, busquem entender o que está o que vai ser trazido ali, concatenando junto com o vídeo. Se restar qualquer dúvida que for, eu vou deixar aqui em cima o meu arroba do Instagram. Vocês podem me mandar mensagem se tiver alguma dúvida, bem como também podem deixar aqui no comentário, que nós vamos responder a todas as dúvidas que vocês tiverem depois do vídeo, ok? Se não restar dúvida, se vocês gostaram do vídeo, alguma sugestão, também estamos abertos, pode deixar aqui nos comentários. Agradeço a todos vocês pela presença e até a próxima. Muito obrigado!